Ele é muito da moda, vamos embora, como diria lá do minha Deus. Vamos lá. Eles só se ligam na necessidade de fazer a coisa profissionalmente quando algo estourou. Entrou em litígio, normalmente o litígio ele acontece porque ou duas pessoas estão... Dificilmente é um litígio técnico. Eu acho que tecnicamente, estrategicamente, a empresa deveria ir mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo. Normalmente não é isso. Normalmente é desavenças de caráter muito mais pessoal. E são visões derivada muito de teimosias e visões que as pessoas não aceitam que ninguém de fora chame alguém como a gente e fala assim, vamos ajudar? Olá pessoal, estamos em mais um episódio do canal McFinCast, Onde Está o Dinheiro? E hoje, né, Brendo, recebemos um convidado muito especial, amigo meu de longa data, o Wesley Figueira. É isso aí. O Wesley Figueira é CEO da VBR Brasil, membro do Conselho de Auditoria do CRC, membro do YPO e conselheiro de empresas listadas e de capital aberto. Não é isso, Wesley? Isso, aberto e fechado. Aberto e fechado. É a Comissão de Auditoria do CRC. Comissão de Auditoria Tenho a honra do CRC. de participar lá há mais de uma década já. Wesley, satisfação ter você aqui, amigo. Obrigado. Quem diria aí, a gente nos encontrar, tá mais fácil chamar aqui gravando na frente de todo mundo que a gente sentar e tomar aquele café. Do que tomar café e almoçar, né? E isso que os escritórios são bem próximos, assim, né? Bem próximo, mas, pra ir a pé. 200 passos. É isso aí. Ou 200 ou 300. Mas, Wesley, conta um pouco aí da tua história aqui. A gente tava conversando aqui no off de quando eu era criança pequena lá em Barbacena, referindo ao... É perto de Barbacena. Perto de Barbacena. A escolinha do professor Raimundo, a gente é um pouco mais antigo aí. Conta um pouco da tua história, é uma satisfação enorme ter você aqui. O tema hoje que a gente vai falar de onde está o dinheiro vai passar por uma parte polêmica, né? E necessária, né? Que é a tributação, né? Que é a tributação de dividendos. Mas conta um pouco da tua história, da tua trajetória aí em finanças, contabilidade e jornada pessoal, países. Sei que você morou aí, teve experiências internacionais e é torcedor do Fluminense, além disso. Graças a Deus. Coisa boa. Eu nasci em Cordeiro, interior do estado do Rio, uma cidadezinha perto da divisa com Minas Gerais, por isso que ele falou Barbacena, realmente não é muito longe, são 100 e poucos quilômetros. Eu fui criado lá e logo eu tive uma namoradinha americana e resolvi dar um passeio por lá. Foi onde eu aprendi um pouco de inglês. Depois eu cursei física na Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois... Física? Essa eu não sabia. Você é físico? Não sou físico, eu sou uma licenciatura curta em física, uma coisa bastante simples assim. Para ser físico precisa ter muito mais cérebro do que eu tenho, assim. Mas estudei lá, né? E depois fiz ciências contábeis, já trabalhando pela Arthur Andersen. Depois eu tive uma carreira numa empresa multinacional de telecomunicações como auditor interno. Trabalhei em vários países, eu era responsável por boa parte da América Latina. Viajei durante 8 anos aí para cima e para baixo, onde eu conheci minha mulher, inclusive. Minha mulher, filha de pastor, eu a conheci em Quito, no Equador. A gente se conheceu lá e depois namoramos, noivamos, casamos e moramos no Rio. Uma boa parte da minha vida foi no Rio, depois eu vim para cá, já vai fazer 30 anos. Aqui eu tive meus filhos, aqui eu fundei a VBR Brasil, vai fazer 23 anos agora, dia 13 de dezembro. E minha carreira, ela se divide em basicamente 2 oportunidades onde eu fui controller da Vela Cosméticos, depois eu fui CEO do Mate Real, vice-presidente executivo era o título, e depois toda a minha carreira em auditoria e consultoria, há alguns anos especializado em M&A, né, trabalhando com M&A, trabalhando com avaliação de empresas, e também porque quem trabalha com M&A tem que ter uma ligação tanto com tributos quanto com a parte legal de estruturação de empresa, porque senão você não faz um deal de M&A. Então a gente tem que ter um conhecimento relativamente amplo. Então, tem sido assim. Nós temos uma empresa que é a VBR Brasil, nós somos membros exclusivos da Praxit no Brasil. A Praxit é um monstro aí de mais de 10 bilhões de dólares de faturamento mundial. É uma firma de auditoria, a Praxit. É uma aliança de auditoria. Aliança de auditoria. E nós somos a maior aliança de auditoria do mundo e no ranking combinado de networks e alliances, a gente é o 6º colocado do mundo. Isso
comparando com as Big Four. Nós somos as Big Four, a BDO e nós, né? E depois vem o resto da turma e, na verdade, entre networks e alliances. Os networks, ela tem um nome, aparece um pouco mais, porque a alliance precisa de ter todo um caráter de independência, mas em termos de tanto qualidade quanto integração técnica, é a mesma coisa. Você vê lá que toda vez que você vê uma empresa de auditoria qualquer, seja Big Four, seja não Big Four, lá embaixo está escrito assim, membro independente da rede fulana de tal, de auditoria, ou seja, é a mesma relação técnica, não tem diferença nenhuma, se vende de uma maneira diferente, mas nós temos, e eu tenho a alegria também de ser diretor da América Latina da Praxis, do México para baixo aqui, tivemos agora em Los Angeles, San Diego, 2 reuniões muito boas, e um pessoal muito bom, tecnicamente extremamente bom, então tem sido uma alegria, assim, e nós temos escritório aqui em São Paulo, São José dos Campos, um ponto básico lá em Campinas também, mas temos aí mais do que 100 e tantos funcionários aí, nós temos picos, né, de pessoal que a gente chama de full-time equivalent, pessoal que trabalha conosco em caráter integral, mas que não necessariamente é funcionário, né? E temos as nossas turmas de auditoria, nós temos as áreas de auditoria, BPO, consultoria, M&A, Tax, International Tax, Transfer Pricing, um monte de coisa. Wesley, você tem uma jornada que eu acompanho e é uma curiosidade que a gente vê no mundo contábil, né? Eu lembro quando eu cursei também Ciências Contábeis, eu acredito. Contador, né? Tem o CRC ativo. Tem CRC. Mas não exerço bem a contabilidade, mas assim, o que eu achei interessante, no primeiro ano de faculdade eu li, inclusive, você pode virar um auditor e pode até jogar golfe. Porque tem auditores que jogam golfe. Aí foi o que mais me chamou a atenção. Nossa, um auditor, um contador virar auditor, jogar golfe. E você tem uma história com golfe, né? Tenho uma história com golfe, inclusive boa parte dos meus clientes, assim, eu conheci dos bons clientes, grandes clientes que eu conheci no campo de golfe. Eu jogo muito pouco hoje, mas assim, eu amo golfe, né? Tanto assistir quanto jogar, meus filhos e tudo. E o golfe é uma metáfora da vida, porque ele realmente é aquela coisa de você bater uma bola, você tem uma chance de bater a bola, mandar ela para frente. Se você fez errado, você tem que corrigir o seu erro. E aí você vai para frente, você jogando contra você mesmo e contra a natureza e contra os elementos. Então não existe um jogador de golfe, ele não interfere no jogo do outro, nem prejudica e nem tenta brigar com o outro, ele joga o seu jogo. Você joga contra o mesmo campo e aí que vença o melhor. Então, para mim, é um dos esportes mais esportes na essência do termo, né? E é bacana ver como é que a gente tem essa relação com o golfe e como o empresário, de modo geral, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, não tanto aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, a quantidade de empresários que jogam golfe e fazem reuniões no campo de golfe e produtivas, às vezes, muitas reuniões produtivas dentro do campo de golfe. Entre tacadas, caminhadas, então sai negócio. Uma partida de golfe, ela dura 2 horas, 3 horas? Até 4 horas. 4 horas andando com a pessoa em quantos buracos ali? 18 buracos. 18 buracos. Você pode jogar só 9 buracos, aí existem campos menores de par 3, que você joga em 2 horas, 1 hora e pouco. Quer dizer, depende, né? Eu, por exemplo, vou demorar mais de 4 horas porque eu jogo mal pra burro, eu tenho que sair catando bola. Tem uma brincadeira que a gente fala assim, até o meu falecido grande amigo, irmão César Miara, ele dizia o seguinte: golfista ruim não faz amigo, porque enquanto tá todo mundo no meio do campo, o golfista ruim tá buscando a bola no mato, de um lado do outro. Isso que eu pensei que eu não tentei jogar, falei... Hoje fiquei ali tentando, falei, gente, mas assim, e ele é meio... E sempre os campos são um pouco mais afastados dos grandes centros, em todos os lugares do Brasil, longe, né? É longe. Porque o golfe precisa de espaço. Wesley, mas uma coisa que você tem um conhecimento, a gente sabe que a gente tem uma base de pessoas aí com CRC, que era de técnico, de contador, tem auditor, pessoas querendo ingressar, empresários, que você tem um conhecimento, acho que em algumas áreas específicas, além de um mundo da auditoria e de carreiras ainda, de empreender, né? Que geralmente todo mundo pensa, vou abrir meu escritório de contabilidade, vou abrir minha auditoria. O mundo das firmas de auditoria, a gente sabe, tem as 4 que se alinharam, né? São empresas de mais de 100 anos, tem a Praxis, tem várias outras, mas basicamente eles são CNPJs associados. Você falou Alliance, citou uma outra... BDO.
Não, a Alliance que é modelos de associação. Qual que é a diferença hoje de uma empresa de auditoria que tem lá 500 pessoas, por exemplo, uma empresa de auditoria que está em 10 capitais e uma franquia essas de serviço tax, como tem várias franquias, Tax Group, Estúdio Fiscal, qual que é o modelo jurídico? Porque acho que, às vezes o grande público, a pessoa que está pensando em ingressar numa auditoria, trabalhar com o Wesley, ser seu sócio, fazer dinheiro. Que é uma das coisas que a gente sempre busca, pessoas que queiram crescer na carreira. Às vezes tem grandes talentos estão indo às vezes para uma outra área porque poderiam estar ingressando, poxa, eu posso ser sócio da minha própria firma. Qual que é o modelo? Você entra ali como estagiário, mas assim, são empresas independentes que têm um contrato que as une, um CNPJ único no mundo. Qual que é esse modelo? Porque parece que é um conhecimento de como os contadores, auditores fazem dinheiro que só pertence a eles, né? E ninguém conta, não é uma franquia, não é uma rede. Como funciona isso? Na verdade, André, deixa eu colocar uma coisa bem esclarecida aqui. Toda a estrutura da auditoria é de caráter personalístico, exatamente igual aos advogados. Uma firma de auditoria não pode ser dona de outra firma de auditoria como pessoa jurídica. Só pessoas físicas. É a mesma coisa de advogados. Advogados, uma empresa de advocacia, uma firma de advocacia não pode ser dona da outra. Tem que ser as pessoas físicas. E a mesma coisa ocorre em todo o mundo da auditoria ao redor do mundo. Dos países, Europa, Estados Unidos, Brasil. Só consultorias que elas não são profissões reguladas. Porque a contabilidade e a auditoria são profissões reguladas. A advocacia é uma profissão regulada. A consultoria não é uma profissão regulada. Ela é uma profissão genérica. Então, por exemplo, você tem uma McKinsey, que é uma empresa, tem outras empresas que tem, inclusive a Accenture, que tem capital aberto na Bolsa de Nova York. São corporações, BCG, etc. São empresas, são corporates, né? Corporations. No caso das auditorias, então, por exemplo, não existe nenhuma diferença em status entre mim e uma Big Four, por exemplo, do ponto de vista legal. A Big Four no Brasil, aqui em Curitiba, por exemplo, qualquer lugar, elas são sócios que se juntam debaixo de um nome, bandeira, né? De uma marca, de uma tecnologia, elas compartilham metodologia. Então, a empresa A de auditoria Big Four no Brasil, ela não é dona ou propriedade da empresa A de auditar a mesma empresa nos Estados Unidos. Não, elas são tecnicamente e legalmente independentes. Elas se unem por uma estrutura supranacional e ali elas compartilham. Então, não tem diferença prática nenhuma entre um Alliance e um Network, certo? Exceto que no caso do Alliance, nós somos, de certa forma, desencorajados de usar a marca como sendo uma marca única, e no caso das networks, eles são encorajados a usar uma marca única. São dois modelos modelos de negócio diferentes, cuja estrutura societária é exatamente a mesma. Então, inclusive, você pode olhar, eu desafio você a olhar no material de qualquer Big Four, de qualquer empresa de mid-tier que a gente chama, se lá embaixo não vai ter assim, a empresa fulana de tal é uma membro independente, tarari, tarará, da network tal, etc. Tal. Todos nós detemos o mesmo status. Perfeito. A relação societária. A gente coopera. Inclusive, uma franquia, compartilha a metodologia. Nós não somos, no caso dos networks, a gente não estimula isso. No caso dos alliances, nós não estimulamos isso. No caso do network, sim. O network tem muito mais liberdade, certo? Muito mais liberdade no sentido de trabalhar em conjunto, compartilhando softwares, metodologias. Nos alliances, isso pode acontecer por decisões pessoais. Por exemplo, os nossos colegas do México, os nossos colegas da América Latina, decidimos corporativamente compartilhar métodos. Então nós temos, por exemplo, uma América Latina dentro da Praxis muito unida. A gente inclusive usa Independent and United, né? Independentes e unidos, é o slogan interno da Praxis, né? O slogan para o mercado é Empowering Business Worldwide, né? Empoderando negócios mundo afora. Então esse é o conceito. Mas na prática não existe muita diferença. As networks se vendem como um degrau acima dos alliances, mas na prática isso não ocorre. Mas a gente sabe que existem virtudes de parte a parte. Uma virtude para nós, por exemplo, que o meu nome VBR Brasil,
o nome que nós, os nossos sócios no Brasil, detemos, e nós temos essa independência de operação. E pelo que eu entendi, não existe uma firma, são firmas locais, mesmo em networks ou alliance. Em cada país, normalmente, tem uma firma. Tem um CNPJ nacional. Um CNPJ nacional. Separado, porque, por exemplo, você pode ter um CNPJ de auditores independentes, com sócios de auditoria independente, que podem ser comuns, e outro com consultoria e outros com por exemplo, BPO, que é contabilidade. Então, às vezes, você tem sócios comuns e às vezes você tem um acordo de acionistas, de cotistas, desculpe, que unem essa estrutura debaixo de um conceito e de um regramento comum. E são 2 modelos que operam no mundo, basicamente, Sim. com escritórios até regionais, que estão alinhados a um escritório nacional, onde tem um modelo, pelo que eu entendi aqui, Wesley, tem um modelo de regulado, para quem tem CVM, auditores. Sim, o regulado é regulado. Aí tem outro para prestar serviço, consultoria, que ele acaba influenciando o outro modelo para dar governança. E tem as grandes bandeiras, onde é quase que uma franquia, você pode ser descredenciado, expulso, convidado a se retirar. E tem toda uma questão de marca, branding, metodologia. Vou te contar o exemplo da Arthur Andersen. Arthur Andersen, por exemplo, que onde eu sou originário da Arthur Andersen. É o seu primeiro trabalho. Foi minha primeira, eu comecei como assistente, a gente chamava de pica-pau naquela época. Hoje em dia, politicamente correto, não se pode mais falar isso. Né? Mas ali, a Arthur Andersen, quando ela, em 2004, 2005, ela veio a colapsar por causa dos Estados Unidos, por exemplo, os sócios do Brasil foram afetados pela situação dos Estados Unidos, porque desestabilizou aqui. E aqui, por exemplo, a Arthur Andersen aqui decidiu, os sócios decidiram, e a Deloitte fez um convite, e os sócios da Arthur Andersen foram para a Deloitte. E modificaram, inclusive, a mescla entre Deloitte e Arthur Andersen deu muito certo. A Deloitte é uma boa empresa, uma empresa bastante reconhecida, etc. Tal, e elas misturaram as tecnologias e foi uma coisa muito boa para elas. Mas o fato é que quando você se desestabiliza do ponto de vista societário e de integridade da marca e de percepção da marca, isso pode ter um efeito cascata sobre os locais. A lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos veio inclusive para disciplinar isso por causa do caso Enron lá. Na verdade, foi uma grande perseguição a Arthur Andersen por causa de um procurador do estado lá de Nova York que queria se eleger governador, e ele quis usar a Arthur Andersen como um exemplo, uma bandeira de briga, e ele brigou e transformou a Arthur Andersen num exemplo, e acabou que uma empresa com mais de 120 anos foi desfeita, acabou, e depois, 10 anos depois, ela foi considerada inocente no fato, mas aí o mal já estava feito. Desculpa, o que é essa lei? Sarbanes-Oxley, SOX, famoso SOX, que é a lei de controle, foi criada uma lei de controle dos balanços patrimoniais, do controles internos, justamente para evitar que tivesse um novo caso rumoroso, como foi o caso da Enron. Hoje, os casos que nós temos aqui entre nós, desde os casos brasileiros, Americanas, outros casos rumorosos, né? O caso do Banco Master agora, são casos que financeiramente talvez eles tenham o mesmo peso financeiro. Ou até piores. No caso da Americanas, em termos de alcançamento social, foi gigantesco. É que a gente não faz essa medição. Diretos e indiretos. Agora, também não vamos culpar. Uma coisa que eu quero deixar claro sobre a função de auditor independente. O auditor independente não tem nenhuma obrigação de desvendar fraude. O auditor independente parte do pressuposto de que o que está sendo oferecido a ele está sendo oferecido above the table, ou seja, em cima da mesa, tudo claro, etc. Tal. Ele não tem obrigação de pegar fraude. O mecanismo societário de governança corporativa deveria tomar conta dos aspectos de fraude. Agora, também é o seguinte, o auditor independente hoje em dia está se escondendo muitas vezes atrás desse fato para não forçar marcação a mercado de ativos ou de forçar o reconhecimento de ativos que às vezes não têm o valor que deveriam ter. E que estão superavaliados e que transformam uma empresa teoricamente quebrada em uma empresa que aparentemente está lucrativa. Da tua história, né? A gente está tentando
falando um pouco aí, eu achei bem bacana porque a empresa de auditoria ela é um negócio global de empresas com receita aí de mais de 50 bilhões de dólares, 60 bilhões de dólares. Acho que o público até nem conhece. É um escritório de contabilidade menor. Falei, gente, as maiores empresas, se somadas as empresas, as 10 maiores grupos de auditoria do mundo, acabam representando a principal empresa de serviços do planeta. Né? Com certeza ela seria, né? Se tivesse uma empresa são que meio somasse, trilhão de dólares. Meio trilhão de dólares é um mercado bom, consistente, embora a inteligência artificial veio para completar, mas não entendo que não para extinguir. Mas existe uma outra carreira tua aí, que a gente falando de onde está o dinheiro, já vai falar um pouco da tributação, a gente vai voltar nisso mais para finalizar, mas tem uma outra carreira aí de laudos de avaliação, que é justamente essa questão do impairment test, de se um ativo, ou seja, de uma empresa, um carro de uma empresa, uma marca, um estoque, uma propriedade, bens semoventes, né, que seria boi, gado, cavalo, carro, Bitcoin, Breno, o que mais aí? Ethereum, Dogecoin, marca, tecnologia. Se ela vale, o que diz que vale? E o que diz que vale é o balanço, as demonstrações contábeis. Conta um pouco dessa tua jornada aí, algum fato que você achou bem interessante, que você possa compartilhar, óbvio, né? E o erro comum que você vê assim, gente, é sempre assim. Tamo rico, mas no final descobre que tamo pobre. Quando que o empresário acha que ele tá rico, reformulando um pouco nessa tua jornada de não sei quantos mil laudos que você já fez, que daí vai aferir, descobre que tá pobre e tá com uma bomba na mão. O que você consegue compartilhar em alto nível sem citar nomes, por favor? Pois olha só, a teoria contábil, ela quer que o patrimônio líquido seja a representação da quantidade de dinheiro suficiente necessária para liquidar os ativos a mercado e pagar os passivos a mercado. O patrimônio líquido, ele não se presta a avaliar uma empresa do ponto de vista da perspectiva daquele valor a mercado. Ou seja, eu vou vender a empresa de tal, então o patrimônio líquido é a avaliação a mercado. Não existe. Ou seja, ele não dezenas de outras eu vou vender por 100 milhões, então eu tenho que avaliar esse PL é 100 milhões. E, na verdade, a gente até tem que prestar atenção, a gente até está fazendo um artigo, os meus colegas estão fazendo um artigo sobre, e nós vamos criar estamos criando um indicador sobre a quantidade de empresas listadas em bolsas no mundo afora e no Brasil, que estão sendo negociadas abaixo do valor de mercado, do PL. Ou seja, qual é a lógica? Se o valor contábil é o valor mínimo realizável de um ativo para efeito de liquidar uma empresa, como é que pode empresas, como já aconteceu inclusive com Petrobras, serem tradeadas abaixo do valor de mercado, abaixo do valor patrimonial? Vale 1 bilhão. O papel é negociado proporcionalmente abaixo. Veja. Que ela tem para receber, descontado tudo que ela tem para pagar, sobra o patrimônio líquido. Sobra o patrimônio líquido. Eu liquido a empresa, fecho e entrego a chave para o governo, vamos dizer assim. E daí tem lá 200 milhões na conta. Tá, e sobra alguma coisa. Mas esse valor é o patrimônio menor. Esse é o patrimônio líquido. A pergunta é, como é que uma empresa saudável, operando na bolsa, tendo lucro, tendo margem EBITDA, tendo tudo bonitinho, pode valer menos do que o patrimônio líquido? Será que é expectativa. O mercado precificando que tem alguma coisa... O mercado está dizendo, está informando que ele não topa pagar nenhum valor de PL sobre aquela empresa. Isso é verdadeiro. Olha, a minha sócia, Emanuele Caroline Oliveira, ela é filha da Miriam Gasparim, grande repórter de economia, etc. E há muitos anos atrás, no tempo que os juros estavam a 25%, no tempo do Fernando Henrique, ela me fez uma entrevista comigo perguntando o seguinte: como é que a empresa estatal fulana de tal pode estar marcada tão baixo? Como é que ela pode ter um valor tão baixo? Por que estão querendo privatizar tão baixo? Eu falei, muito simples, porque o custo de oportunidade é muito alto. Então, você deixar o dinheiro no banco rendendo juros, não há competição que chegue. Então, os ativos no Brasil muitas vezes estão precificados ao valor abaixo de patrimônio líquido, porque manter o dinheiro no teu bolso aplicado em CDB e RDB, sei lá o quê... hoje a 15 ao ano? 15 mais, você tem um custo de oportunidade muito, muito mais significativo do que vender minério, vender petróleo, vender serviço, manter a operação da empresa. Então a pergunta é, por que as empresas no Brasil tradam mais barato que empresas no exterior? Basicamente, risco e taxa de juros. Perfeito.
o custo médio ponderado de capital, que é aquilo que a gente traz a valor presente, no fluxo de caixa descontado, para fazer a conta do que vale um ativo, ele é um compósito, vamos chamar assim, de o risco país, o risco alfa, que a gente chama o risco inerente, o risco beta, que é o risco da categoria, da classe de ativos, inflação e taxa de juros. Isso aí vai te dar um custo médio ponderado de capital, é o custo do capital de terceiros e do capital próprio. Quando você faz esse valor, você chega a um valor médio e você desconta o fluxo de caixa, soma o valor presente, aumenta os ativos não operacionais, diminui a dívida e você vai ter um valor esperado de mercado. A pergunta é, por que no Brasil os ativos são tão depreciados? Primeiro, existe o risco cambial. Né? Quando você vem de fora aqui, quando você troca $100 por R$540, você está imerso no risco daquela moeda. Então você já tem que precificar esse risco. Porque esse ano o real está positivo. Que está positivo até quando... Na verdade, não é o real que está positivo, é o dólar que está negativo mundo afora. Porque, por exemplo, nós estamos com o euro, que já foi quase ao par com o dólar, ele está 6 e pouco, a libra está 7 e por aí adiante. Então nós já temos uma perspectiva de risco. Os Estados Unidos estão trabalhando um dólar, vamos dizer assim, depreciado para poder facilitar a vida econômica deles internamente. Muito bem, tranquilo. Mas, Wesley, isso aqui que eu vejo, minha opinião aqui. Aqui a gente, na Macfin, a gente pega do zero ao topo. Existem mundos. E o legal, quando você está nas tuas andanças de auditor, que você se depara com esses universos. Vamos lá falar de 3 mundos. Tem o mundo dos caras listados e que não são listados porque não querem ser, não negociam papéis na Bovespa, no Novo Mercado, na B3. Mas que mantém o nível de governança. Mas que mantém o nível de governança, que é contabilidade, sistema, software, advogados. São empresas, geralmente de 500 milhões de receita para cima. Para cima. Isso. Existem as empresas, isso é um mundo, quando você está avaliando o ativo. Existem as empresas de 300 a 500 milhões, que está num limbo, ali não está nesse nível, mas está caminhando. Tem as empresas que começam a entrar no lucro real após 80 milhões até 330, isso. Outro nível, eles veem os ativos deles de um outro valor. E tem aquelas empresas, às vezes até 10 milhões, um pequeno comércio, uma consultoria, 25, sócio, milhões, até 30, 20. E por incrível que pareça, parece uma coisa assim que não faz sentido, mas acontece. Veja se você pensa assim, parece que essas regras de valuation pro pequeno, quando um sócio acaba falecendo e vem a esposa, quando um sócio está vendendo para outro, o cara quer fazer outra coisa, parece que ele leva muito mais a sério esses critérios do que um cara que tá com o papel precificado a menor, lá em cima. Então, por que existe isso onde parece que existe mais desordem, mais segue a ordem no final, na hora da briga, de um sócio sair, de uma dívida. Porque não é uma loucura? Porque assim, onde mais tinha que ter ordem era onde o cara é do lucro real, fatura mais 330 milhões. Não, ele tem mais ordem, André, ele tem mais ordem. Mas na regra, no valuation, por que lá embaixo é que pesa mais e é mais real lá no precificação do ativo? Porque está muito mais próximo do meu bolso pessoal. É por isso? E tem mais um detalhe, tem duas avaliações, as pessoas não consideram isso. E eu até escrevi um artigo sobre isso que é importante. Você tem 2 tipos de avaliação, 2 tipos de consideração sobre a avaliação. Você e você são sócios de uma empresa meio a meio. Você decide brigar com ele e diz, compra a minha parte. Isso, preço até 20 milhões. Isso. Brigando. Essa transação é uma transação que a gente chama de certo ponto, arm's length, mas ela é uma transação que ela é estéril do ponto de vista do que pode acontecer daí. Pelo seguinte, vocês juntos têm uma força comercial, vocês geram um determinado fluxo de caixa. Se ele decide comprar você, você vai ter que pegar dinheiro para pagar ele. De onde é que vai vir esse dinheiro? De dentro do negócio. Sim. Veja, tocar uma empresa sozinho é muitas vezes muito mais difícil que tocar juntos. E mais, você está tirando sangue do paciente para entregar a bolsinha de sangue. Então, é diferente. Veja bem, a consideração que tem que se fazer sobre uma avaliação de uma empresa para uma compra entre sócios, entre iguais, é diferente da consideração de alguém que venha de fora e queira comprar essa empresa. Por que razão? Porque o cara que vem de fora e quer comprar uma empresa, ele traz consigo algumas considerações importantes. Primeiro,
eu vou comprar a empresa de vocês dois, da área de venda de produtos hospitalares. Eu tenho duas considerações. Ou eu sou uma empresa financeira, eu venho com um caminhão de dinheiro e venho com um caminhão de contatos e eu vou pegar a tua empresa do A e levo para o B, que é normalmente o que os venture capitals e os private equities fazem. Sim. Ou eu sou um cara do mesmo business, que eu vou entrar e eu vou te oferecer sinergia, eu vou te oferecer redução de custo, eu vou te oferecer um monte de coisa e eu vou fazer com que o dinheiro que eu te pago, ele devolva para mim sob considerações como aumento da minha capacidade produtiva, capacidade de corte de custos, racionalização. Aí vai de cada um examinar o que aquilo vale para mim. Eu já tive casos, por exemplo, de o cara virar e falar o seguinte: quanto é que eles querem pela empresa? 5. Eu pago 10 porque eu preciso daquela atividade. Por quê? Porque eu preciso da licença dele, ou seja, as considerações que levam alguém de fora a comprar uma empresa. Tem diversos ativos ali que diversas às vezes não estão no radar, percepções. Né? Então, o avaliador ele precisa estar antenado nessas percepções que existem em torno do ativo. Mas, Wesley, por quê? É que assim, é uma questão de jargão, porque eu vejo uma necessidade no pequeno e médio empresário, ele precisava ter acesso e sentar com o Wesley. Então, o canal aqui, Macfin, Onde Está o Dinheiro, é muito por isso, porque às vezes a gente gosta muito aqui, né, Brando, de dar acesso. Exato. Por exemplo, o acesso qualificado, que seria vários empresários aqui, quem está nos escutando, às vezes você está discutindo, tá a esposa do teu sócio na tua orelha, na orelha dele, a tua na tua orelha, e o amigo lá, às vezes, da igreja, o amigo do shopping, do futebol, dando pitaco. Aí, às vezes, não era melhor. Por que o pequeno empresário não procura, às vezes, um auditor qualificado, uma pessoa com experiência, com laudo, com jornada, para falar, olha, pela regra contábil é isso, pela regra tributária é isso. Será que a culpa não é muito dos empresários de auditoria, de avaliação, que criaram em volta de si, assim, uma barreira? Porque hoje, se o cara tem um salão de beleza, Brendo, certo, fatura lá os seus 8 milhões, perfeito, quer comprar a parte do sócio, ou quer comprar o salão de beleza na frente onde a pessoa imigrou, foi para o Canadá. São duas considerações totalmente diferentes, comprar do sócio e comprar na frente. Por que esse empresário ele vai falar com o contador, com o amigo, com o psicólogo, buscar o coach, buscar não sei do que, buscar o pastor, vai falar com o padre, vai falar... Mas por que será que é um pouco de culpa dos profissionais? Se tem todo um mercado gigante para ser explorado, será que é um pouco de culpa dos auditores não abrir as portas? Olha, você vai comprar o teu ativo, interessa de 10 ou 20 milhões, eu tô aqui, venha falar comigo. Eu tenho a regra, se precisar pegar um perito ou um contador, auditor, eu converso com todo mundo, eu chamo as famílias, vamos entender o que vale. Aí todo mundo fica olhando o mundo do equity, vale $1 milhão, você tem que ter isso, é o equity. Na internet perspectivas. Pessoas que falam que não tem base técnica nenhuma. Por que os auditores e profissionais do seu nível, Wesley, criaram, de certa forma, essa barreira onde o pequeno que quer fazer negócio, precisa de vocês, não tem muito acesso ou se sente constrangido em bater na porta de vocês? O que aconteceu nessa jornada? Tem a questão do custo, porque o nosso trabalho não é um trabalho barato, porque é um trabalho qualificado. Okay. Certo? Existe a perspectiva, o brasileiro ele é muito da moda vamos embora, como diria a minha Deus. Vamos lá. Eles só se ligam na necessidade de fazer a coisa profissionalmente quando algo estourou. Quando o carro quebrou. Vai levando no jeitinho. E aí, entrou em litígio. Normalmente o litígio ele acontece porque ou duas pessoas estão... Dificilmente é um litígio técnico. Eu acho que tecnicamente, estrategicamente, a empresa deveria ir mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo. Normalmente não é isso. Normalmente é desavenças de caráter muito mais pessoal. E são visões derivada muito de teimosias e visões que as pessoas não aceitam que ninguém de fora chame alguém como a gente e fala assim, vamos ajudar? E é um trabalho que a gente tem feito em empresas que têm graves brigas societárias por nada, porque não aprendem a conviver de uma forma técnica e tirando a paixão de lado. E deixa um monte de dinheiro. Olha, quando eu cheguei no Paraná, haviam alguns grupos empresariais no Paraná enormes que não existem mais por causa de briga societária. Familiares, pessoas que realmente ouvem mais do que deveriam ouvir
externamente e não ouvem a técnica. Não ouvem profissionais, não ouvem conselhos que vão ajudar a preservar patrimônio. Aquele bate-papo, vamos chamar governança sem emoção, corporativa. Sem emoção? Governança corporativa. Conversa sem emoção? Cá entre nós, eu vou falar por mim mesmo. Eu lido muito mais objetivamente com o ativo que não é meu do que com o ativo que é meu. Perfeito. É a mesma coisa você observar um jogo de xadrez, às vezes está olhando. Tá de fora, né? Tá de fora e os caras ali, eles começam a entrar na drone, né? olhar de 33 mil pés, como diz aquela visão, que vai te dar uma visão geral. Então, veja, eu acho que existe a barreira que se cria, ela tem muito a ver com a questão do custo, mas ela também tem muito a ver com a questão dos interesses e de como eu enxergo o ativo que eu tenho aqui. Então, por exemplo, se você quer vender uma empresa, você quer sair de uma empresa que ela não está lá indo muito bem, você vai forçar a barra para que ela pareça melhor do que ela está. E o cara que quer comprar, ele vai forçar a barra para parecer que ela está quebradíssima. Então, se vem alguém de fora, ele pode arbitrar, ele pode fazer digamos assim, uma composição entre as partes. É o seguinte, galera, o caso é o seguinte, existe esse lado, esse lado, esse lado, esse lado. Vocês podem fazer com que isso caia na mão de um perito judicial através de uma briga societária, ou nós podemos tentar resolver de uma forma que não vai custar tão caro para as partes. Muito raramente as pessoas têm o cérebro de parar, respirar fundo e dizer, tá bom, vamos não brigar. Normalmente... Passional, né? Ele vai até É advogado contra advogado, geralmente, e aí eu não posso culpar os advogados, seria, digamos, infâmia da minha parte culpar. A gente sabe que existem advogados que eles insistem no litígio. Eu tenho casos aqui no Paraná emblemáticos que as brigas eram originadas dentro de escritórios de advocacia e mantidas pelos séculos dos séculos pelo escritório de advocacia. Por quê? Porque ele está ganhando dinheiro por tempo. Claro. Não existe necessidade de resolver. Como eu estou ganhando uma ação eu estou ganhando dinheiro com uma ação e a ação se perpetua durante anos, eu estou quieto na minha. Então não existe o interesse legítimo de resolver um problema. Agora, existe então a questão do custo, existe a questão dos interesses, existe a questão de a quem as partes dão ouvidos, e existe um problema muito grave, é dar ouvido a... O primeiro problema é não dar ouvido a ninguém. E o segundo problema é dar ouvido a todo mundo. Não dar ouvido a ninguém é um problema, porque você toma decisões sozinhos e faz o que você quer. Dar ouvido a todo mundo, você não sabe para onde vai. Então, o coach falou, o pastor falou, o padre falou, o amigo do futebol falou, o amigo de infância apareceu, falou. Cansado de ouvir isso. Reels do Instagram, você assistiu e encaminhou, o podcast falou, todo mundo falou e você não tem uma direção. Eu não vou falar, eu não vou escutar ninguém também. Isso. Então, assim, já viu aquele cara, sabe aquele cara que tá de moto? Aconteceu comigo e meu irmão. Eu e meu irmão numa moto, e meu irmão nas minhas costas, eu devia ter uns 18 anos, meu irmão uns 14 anos, a gente descendo da minha cidade com a cidade do lado, e aí a gente tá indo num trevo e tá vendo uma placa de pare na nossa frente, eu falava esquerda, meu irmão, direita, esquerda, dentro no meio da placa. Eu acho que todo mundo em algum momento teria que chamar um contador auditor, levantar quanto que aquele negócio vale, quais são os problemas, levantar, porque às vezes as famílias têm falsas expectativas em torno do negócio. Eu estou usando às vezes um grande salão de beleza, porque são muitos negócios no ramo de estética no Brasil. Isso. Então às vezes a pessoa tem o primeiro salão de a clínica de estética, vai para a segunda, terceira, quarta, quinta. Aí, dentro de casa, as famílias têm uma expectativa que aquilo vale 10 milhões, 20, 50. Aí ele fez uma imersão lá em Alphaville. Não, vai valer 100 milhões. Múltiplo é 20, na verdade, 30. É o múltiplos, é o ROI, é o valuation, isso. E a pessoa... E eu acho que é legal ter isso na internet, que ela traz temas extremamente técnicos. Ajuda a discutir o assunto. Porém, por que esse raio dessa resistência? Eu falei, olha, gente, a gente contratou uma empresa, gastou um pouco. Eu tenho uma notícia ruim para as famílias. Os herdeiros aí, ó. A gente tem uma dívida, a gente tem ativos que na verdade estão já totalmente depreciados. A expectativa é que isso aqui vale R$3.750.000 e a parte do papai ou da mamãe, tirando dívidas, não é nem 1 milhão. E ninguém tá rico, vamos ter que ir embora, toda a família trabalhar. Qual que é essa resistência? Por que o ser humano, na tua experiência de mais de 1000 laudos que você me contou, por que o ser humano, ele sempre o que é dele,
vale... Por que esse microfone, se ele é teu, ele vale 10 milhões na tua mão e quando eu quero comprar eu falo que vale 1? Por que a gente tem que pegar o que é nosso e dar esse viés comportamental de ser muito valoroso a ponto de envolver as nossas famílias nisso e arrumar briga com a família do outro que às vezes que tem uma percepção, não, mas isso nem vale tanto assim. Por que o fulano tá brigando assim? Olha, eu acho que você tem o fundamento dos problemas é contabilidade e controles internos de baixo nível. Esse é o fundamento do problema. Quando uma empresa tem uma contabilidade e tem controles internos que geram uma perspectiva correta da geração de caixa, do lucro líquido do exercício, do que tem na última linha, do que existe contabilmente. Olha, eu estou com meus ativos avaliados e contabilizados dentro da regra técnica, os meus passivos também, consequentemente o meu patrimônio líquido está ok. Eu tenho uma esteira de resultados que eu posso aferir tecnicamente. Pode ser auditado ou não, de preferência o ideal é ter balanço auditado, obviamente gere mais confiabilidade, tudo isso. Quando você tem essa base técnica, o avaliador ou o intermediador, o moderador, o cara que vai vir trabalhar, o cara que não é o curioso, que ele vai olhar o ativo, ele vai ter mais base para fazer uma análise de valor de mercado mais correta. Perfeito. Certo? Principalmente se a empresa já é uma empresa madura em altitude de cruzeiro. Pior ainda se é uma startup, porque startup é aquela história, né? O vale o zero hoje, vou valer R$1 trilhão daqui a 2 anos, e o mundo é meu, sabe aquela história? Pink e o cérebro. Normalmente é a história do Pink e o cérebro. Os donos de startup é Pink e o cérebro. Então eu tenho um pouco de medo da falta de base técnica de uma empresa que já está em estágio maduro, em termos de venda, de custos, e não tem controles adequados. Esse é o primeiro ponto. Empresas, por exemplo, que de repente aparece o contador falando que tem um ajuste enorme para fazer e que não estava contabilizado, etc. Isso é o tipo de coisa que causa espécie. Na pior das hipóteses, tem que gerar uma reflexão profunda. Isso aqui que eu vejo, isso é tão sério, gente. Você que é empresário e está nos ouvindo, gente, é divórcio, é separação, é filho crescendo sem o pai, é filho, às vezes... briga na família, que isso tem um impacto nas famílias. Absurdo. É gente ficando desempregada e não recebendo indenização. Mais impacto. O impacto social dos usuários daquele negócio. Destroçadas, casamentos acabando, gente brigando que na ceia de Natal não vai mais ter aquela família reunida. E nem é por causa de política. E nem é por política, nem futebol, nem religião, gente. É uma coisa assim, é uma falsa expectativa. E se é algo tão importante que vai definir casamentos, destino de crianças, adolescentes, filhos, aposentadoria, fase de velhice, por que não gastar com o raio de um contador bom? Chamar auditor, por um auditor, porque qual é a resistência? Que mal faz, Wesley, que não pode chamar o cara? O contador tem a tendência a se vender muito barato e querer fazer o mínimo possível. Então, possível. Se você só vai me pagar X e eu queria 3X, então é o seguinte, eu vou aceitar porque eu preciso e eu vou fazer a lei do menor esforço aqui. E aí, quando o cara vem e diz, não, mas eu quero um balanço com notas explicativas, com o DRE, DMPL, movimentação de patrimônio líquido, tudo bonitinho, você vai dizer, cara, desculpa, você não me pagou para isso. Eu vou fazer um balanço. Não, eu quero um balanço por mês. Não vou fazer um balanço por ano, senão você vai ter que me pagar tanto. Então, veja, o contador, de certa forma, a classe contábil, ela tem a sua parcela de culpa, no sentido de que ela cobra pouco, entrega pouco e exige pouco muitas vezes. Eu não gosto de fazer isso. Eu perco clientes muitas vezes porque o cara quer só ver preço. Ele não consegue enxergar o valor de uma contabilidade boa ali na frente. Wesley, você falou que o principal entrave ali, o primeiro, né, que você falou, é o custo. Né? Então, para uma pequena empresa acessar exatamente. um serviço dessa qualidade, dessa magnitude, é o custo. Isso. O André falou do impacto negativo que a falta desse serviço gera, né? Então, tanto na família quanto no negócio, a perpetuidade do negócio, saúde, emocional, imensos os impactos. Tranquilidade tributária, de repente cai uma bomba na sua mesa de uma auto de infração. Perfeito. Por algo que você jurava que estava correto. Se você está decidido a correr algum nível de risco tributário, pode acontecer uma multa, você sabe, é uma tese tributária. Okay, né? Agora, de repente cai uma bomba
no colo do empresário de uma coisa que aconteceu 5 anos atrás, 4 anos e pouco atrás, que a Receita Federal está pegando no teu pé agora e você não sabe por quê. Porque eu não tive o valor de analisar a coisa da maneira que deve. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não é uma, não é 2, não é 10 vezes que eu já vi empresários quererem vender suas empresas. Bons negócios. Coisa boa. Boa, ativo bom, que se tornou invendável por causa da qualidade dos passivos e do baixo nível de controles internos. Às vezes até contratos que você assina que tem cláusulas ou condições ali completamente desfavoráveis. Olha, você tem que ter um contador que ele possa não apenas fazer o teu débito e o teu crédito, mas te ajudar no momento em que você precisa de tomar uma decisão. Hoje, por exemplo, eu vou sair daqui, eu tenho um call com um cliente de contabilidade que ele quer o meu conselho em relação a determinada atitude que ele vai tomar. Vou fazer um investimento, como eu faço? Ele tem o advogado dele, são ótimos advogados, a gente gosta muito dos advogados deles, mas eles querem referenciar a gente para a gente ajudar no sentido prático do débito e do crédito, o que aquilo vai repercutir para lá na frente não ter uma zebra. Eu tenho cliente internacional aqui que veio para cá e contribuiu capital e simplesmente não foi registrado no Banco Central como capital, foi registrado como outras coisas. Quando ele quis liquidar o negócio, ele teve que pagar um caminhão de dinheiro de ganho de capital, porque simplesmente estava mal registrado no Banco Central. Mas como aconteceu isso? Aconteceu porque no momento correto você não tomou a decisão correta e não planejou. E cá entre nós, isso acontece com qualquer um de nós. Então, se você não tiver a disciplina, você vai criar problema para você. Na hora de uma venda da tua empresa, você vai deixar metade do preço em cima da mesa de passivo. E aí tá pago o custo de uma auditoria. Não, tá pago 1000 vezes. E eu vejo muito aqui, a gente que tem um viés aqui, né, Brando, de captação de recursos, uma vida aqui, né? Afinal de contas, bastante tempo, são muitos anos, né? Lá a gente tem a MAC Consultoria, a nossa casa. A gente fala o quanto o empresário gosta de pagar mais juros para os bancos por não ter um controle contábil e às vezes um balanço auditado. Então tem linhas de acesso, juros mais baratos, oportunidades, Wesley, que ele nunca vai acessar, porque ele precisaria ter uma contabilidade ok, um balanço auditado, que você não enxerga. Um balanço auditado, mas ele gosta, ele vai lá, paga mais para o banco todo mês, tudo para ele é mais caro, o fornecedor vende para ele mais caro. O banco coloca os produtos financeiros mais caro. Tudo ele pagou. Daí eu falei, pô, você não gostaria de pagar mais barato? Ele falou, eu gostaria. Tá, mas é que mas fatura... Você está disposto a dar um passo? Pois é, mas é que a fatura da consultoria, ela vem em uma nota fiscal. E o cara consegue enxergar ali todos os números que estão ali. A esteira do fluxo de caixa que vem dentro do extrato bancário, o cara não consegue enxergar. Ele não vê que ele está pagando financiamento mais caro, o fornecedor empuxou o preço de risco. Gente, todo fornecedor, ele tem uma área, grande fornecedor, todo mundo, de certa forma, crédito. Todo mundo vende crédito. Se você for pensar, isso até pagamento. Todo mundo te vende. A tua diarista te vende crédito, porque no final do dia ela vai receber. Então aquela diária, naquelas horas, antes de você pagar a tua diarista, é crédito. Ela te deu crédito. Você sempre compra juros disfarçados de produto. Você sempre compra juros disfarçados de produto. Então, se você tem controles melhores e todo mundo precifica o risco, toda empresa tem uma área de crédito, querendo ou não. Até uma diarista precifica risco. Esse fulano não vai me pagar. Fulano não vai pagar, quer saber? Eu vou hoje. Não, a diária não é 150, é R$200, não vai me pagar, não sei o quê. Então, de certa forma, a pessoa já espera, todo mundo precifica risco. Se você tem uma contabilidade certa, dependendo do teu porte, traz a auditoria, até não sendo obrigação legal, meio que você transmite mais confiança, ele passa a precificar risco menor e a auditoria sai de graça, né? Mas é mais do que de graça, isso? Mas eu vou um passo além. Nós estamos falando de boa contabilidade, um bom trabalho de auditoria, nós não podemos nunca tirar de jogada o ótimo controle interno. O que acontece? Você não investe em coisas simples, certo? Não investe em coisas simples de controles internos. Por exemplo, contar o teu estoque e valorizar o teu estoque a cada período. Tem gente que não faz isso, ele só faz um inventário físico por ano. 3 coisas, Wesley. Uma boa contabilidade, que é você ter bons profissionais ou dentro de casa ou fora trabalhando para você. Ter auditoria, gente, são mais de 340 ou 350 escritórios com
registra na CVM, né? No Brasil. Isso. Que eu até acho que deveria ser uns 5 mil, porque pela necessidade da 10ª maior economia do mundo. Nós somos muito poucos CPAs, né? Contadores públicos autorizados, ou auditores independentes no Brasil. Somos muito poucos. Aí você tem ainda o que é feito do controle interno que você está colocando. Contar o estoque, contas a receber, tudo, governança, tudo. Se aquilo que está acontecendo mesmo. Pois é. Olha, nos Estados Unidos está acontecendo agora, nesse momento, uma transição importante de gerações. Os baby boomers estão velhos, estão aposentando e estão deixando seus negócios para a geração Z e gerações seguintes. Baby boomers é quem nasceu... até 64, que é o meu caso. É o meu caso. De 50? Eu sou geração X, finalzinho, o Brando é Y. Não sei. Então, 3 gerações na mesa aqui, gente. Então, veja, nos Estados Unidos, como existem leis muito draconianas com tributação para transferência de patrimônio, as pessoas estão deixando muito dinheiro para instituições de caridade, para igrejas, para orfanatos, e até mesmo para o governo, tem muita coisa. Lá nos Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos. Mas o grande problema lá é uma transição geracional. Olha, o americano, pela sua natureza, ele é muito mais pragmático e muito mais controlado do que o brasileiro. E mesmo assim, nós estamos vendo nos Estados Unidos um problema bastante sério de transição geracional, porque as gerações mais novas, elas não têm aquela obsessão que nossa geração tinha de ganhar dinheiro, porque é aquele medo que o pós-guerra gerou na nossa geração. Escassez, né? A escassez. A falta, né? Isso. É aquela necessidade de fazer duas coisas: deixar para os filhos e fazer patrimônio para garantir. Eu sou obsessivo com ter dinheiro para minha velhice. Eu sou obsessivo. Aliás, eu acho que eu confio menos em Deus do que eu deveria nesse sentido. Agora, aqui no Brasil, o que acontece é que esse hiato geracional, ele é um pouco deslocado para frente, porque o nosso desenvolvimento de patrimônio, de capital, ele é um pouco para frente. Ele é de mais dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80 à frente. Então, daqui a 5, 10 anos, nós vamos ter um pico de transição geracional que já está começando a ocorrer e que vai gerar um impacto muito grande de governança corporativa. Muita gente que hoje está com 60, 70 anos no Brasil precisa deixar para a sua próxima geração ou não tem como deixar. Não vou nem dizer não ter o que deixar, porque quem não tem o que deixar não deixa, né? Mas quem tem o que deixar e não tem como deixar e não tem para quem deixar da forma correta. Perfeito. E nem tem a governança corporativa para deixar de uma forma adequada. Morre o fundador e a segunda geração olha um para o outro, não e sabe agora? O caos se estabelece, briga na família. Nada. Aliás, o IPO, que é uma das organizações que eu faço parte, que é Young Presidents Organization, uma organização dos jovens presidentes, não sou mais jovem, mas já fui, surgiu justamente por causa disso. O cara morreu e ele teve que tocar a empresa do pai com 18, sei lá, 20 anos, e ele foi se juntar com outros colegas para poder desvendar como fazer. E daí surgiu o IPO, essa necessidade de apoio empresário para empresário, o cara que está sofrendo as mesmas agruras. E Wesley, se comentando aqui, e é bem importante a gente comentando, falou controles internos, contabilidade, uma auditoria, mas a gente falou em deixar. E agora a gente está num momento no Brasil especialíssimo, sobre tributação, né, de dividendos e grandes mudanças. Holding, faz holding, tira holding, desfaz aquilo. A gente tem que ter uma regra nova que, a partir de 1º de janeiro de 2026, o empresário que distribui mais de 50 mil reais de lucro, até então era isento, gente, vai começar a pagar tributo. E quando ultrapassar 1,2 milhão, passa a pagar 10% da base toda. E aí muito tem se falado, registro de ata contábil, distribuição de lucro até 2028, que são as regras do que se pode fazer. De toda a tua governança, experiência em contabilidade, em laudo de empresa, o que você faria, o que o empresário que está nos assistindo, se você falasse, olha, faça esses 5 passos básicos, se a empresa distribui mais de 600 mil de lucro para o seu fundador, quais são as 5 coisas? Fala assim, faça isso, comece, primeiro se acalme, óbvio, né? Além de se acalmar, respire fundo, corra, mas correr... Como ele tem que correr, que falta falta 30 dias a partir de hoje, não é isso? É isso aí. 30 dias a partir de hoje para tributar. Quais são as 5 ações em 29 dias que ele tem que tomar?
Se falar assim, olha, faça esses 5 passos aqui. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, ele tem que destinar. Esse é o primeiro problema. Você tem que destinar. Então, veja, que ele tem que destinar? A primeira coisa que eu faria era diminuir o tamanho do problema. Ou eu faço um corte do balanço em outubro ou novembro e já destino o lucro entre outubro e novembro, chamo uma ata de AGE, AGO, ou uma ata de reunião de cotistas e diz o seguinte, fechamos o balanço até novembro, o balanço até novembro aponta que nós temos um dividendo a distribuir, um lucro a distribuir de tanto, certo? E esse lucro considera-se distribuído a ser pago na medida da disponibilidade de caixa da empresa, certo? Podendo ser ajustado de acordo com o resultado de dezembro, ou novembro e dezembro, certo? E aí deixa essa ata pronta, já está resolvido um problema. Então, primeira coisa... Primeiro você tem que levantar um balancete antes de dezembro. Primeira coisa, levantar um balancete antes de dezembro. Os lucros já acumulados. Chama os seus sócios para uma assembleia. E já faz uma aprovação. E essa ata ele tem que registrar, essa assembleia ele registra. Tem que registrar ou no cartório de justiça de documentos ou na junta. E aí o que acontece? Agora veja, é importante dizer uma coisa. O Conselho Federal de Contabilidade emitiu uma instrução muito clara dizendo que o regramento do governo é tecnicamente errado e o presidente da República deveria vetar. Por que razão? Porque, entre outras coisas, o Código Civil diz que você tem até 30/4 para fechar e destinar resultados. Ou seja, o que a Receita Federal está fazendo é quebrar o Código Civil. Perfeito. Isso está errado. Você acha que vai gerar um festival Isso vai gerar um festival, um caminhão de problemas para o fisco e para o empresário. Mais uma vez, por causa da necessidade do fisco de antecipar a receita. Veja bem, o Brasil hoje tem um problema sério este ano. E provavelmente pior no ano que vem, que é um déficit fiscal monumental. Sim. Não vou aqui discutir esquerda, direita, nada. Existe um fato que é um déficit fiscal monumental. Esse déficit fiscal monumental ele precisa ser resolvido como? Ou com dinheiro de fato, que é como o governo tentou resolver com IOF maior, etc, tal, bababá, ou com uma expectativa de receita que ele vai gerar o seguinte, você tem até o dia tal para dizer e declarar. Ele criou uma regra de transição, porque, cá entre nós, até 96 nós tínhamos 25% de imposto de renda e tinha mais ou menos 10% de imposto de renda sobre a distribuição de lucro. Aí o Fernando Henrique Cardoso teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, vamos fazer um negócio? Soma os 25 com os 9, vai dar 34, e aí em compensação fica zero a distribuição de lucro. Perfeito, ok, tira daqui, bota para cá, etc. O que aconteceu? Já que já está tudo tributado aqui, começou a sair dinheiro da empresa para a pessoa física fazer o que quisesse. Tudo bem, agora o que o governo federal está dizendo? Olha, vou manter uma neutralidade, os 34 estão preservados, não pode haver mais... Até porque no mundo não existe imposto de renda praticamente... Na média da OCDE é mais do que 34%, 33,33%, que é um terço, que é a curva de Laffer, vamos chamar assim, né? Embora a curva de Laffer no Brasil é piada. Hoje a tributação está 34%, contribuição 34, social, mais imposto de renda. Exatamente. Dá um pouquinho mais, mas na média 34%. E na verdade a diferença entre contribuição social e imposto de renda é simplesmente a destinação. Criar a contribuição social, porque a contribuição social fica só com o governo federal e o imposto de renda fica com o governo, os estados e municípios. Muito bem. 34%, beleza. Então o que nós vamos fazer? Vai ficar neutro. Essa neutralidade vai existir? Esse é o meu primeiro problema. Em tese, a tributação não poderia ultrapassar o 34%. Vai ou não ultrapassar? Não sabemos. Como vai ser conduzido e existem casos e casos. Então, por exemplo, tem cliente nosso de BPO já batendo na nossa mesa dizendo o seguinte, quero o meu balanço até o dia 15 de janeiro. Eu disse, cara, nem você me entrega a documentação. Até 15 de janeiro. Alguns sim, né? Alguns têm controles internos fantásticos, ERP fechando fantástico. Outros que nem você vai me entregar a informação para eu poder te entregar um balanço confiável. E aí vem a coisa que eu estava falando sobre o Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade declarou claramente que o presidente deveria vetar porque o que estão exigindo do empresário é inconstitucional. É errado. Fere o Código Civil. Ilegal, vamos dizer. Fere o Código Civil, fere o regramento da lei das SA, fere tudo. Perfeito. Então, o que acontece? Onde é que nós estamos hoje? O que eu faria para evitar problema? Isso. O que eu faria para evitar problema? Corta em novembro, fecha novembro, até novembro, porque pelo menos 11, 12 avos já está resolvido. Certo. A menos que você preveja um grande prejuízo, um grande lucro em novembro. Aí o que você faz? Faz uma ata
isso eu não sou advogado, tá? Eu estou falando como contador. Faz uma ata dizendo o seguinte, o resultado até novembro foi tanto e estamos declarando ele distribuído na forma tal, pendente do fechamento de dezembro, que poderá modificar, mas que a destinação será exatamente a mesma. Pronto, destinou, porque veja bem, uma coisa é ter lucro no balanço, outra coisa é ter dinheiro para pagar o lucro. Exemplo, uma empresa de capital intensiva. Tem um baita lucro, mas ela tem que devolver dinheiro para comprar ativo, que senão ela não continua a operar. Uma empresa mineradora, uma empresa de engenharia civil, etc., ela gasta muito ativo. Então ela gera caixa, mas não gera lucro. A outra, ela tem muito lucro e não tem caixa. Então esse tipo de coisa precisa ser respeitado, porque os tempos das empresas são diferentes. São diferentes. Absolutamente diferentes. E aí, Wesley, a pessoa fechou o balancete. Primeiro passo para esse empresário. Fecha o teu balancete até outubro ou novembro, no que você conseguir. Já está fechado os anos anteriores. Fechou o balancete, ele tem um número. O lucro dos meus períodos anteriores é esse aqui. Desse ano parcial é esse. Chama uma assembleia, pega a assinatura de todos os sócios e já destina aquilo. Pelo menos eu já resolvi. Talvez 90, 95%. E o destino vai dizer, até o período de 31/12 de 2028... São 3 anos, né? Ele tem que quebrar parcial, não sei quanto que vai ser cada ano. Como vai ser, eu não sei. Agora, esse é outro problema. Caixa. Não deveria haver uma limitação tributária para a distribuição. O fisco está criando uma situação anômala. Ele está criando uma situação em que está me obrigando a distribuir ou fisicamente em dinheiro ou em ativos até 2028, coisa que pode ser que a empresa tenha ou não condição, ou fira ou não fira os projetos da empresa. Te dou um exemplo. Onde está o dinheiro daí? Eu tenho lucro, destinei a distribuição de lucro, mas ali na frente eu tenho que construir uma baita de uma fábrica. Sim, tem que fazer um investimento. O que eu vou ter que fazer? Distribuir o lucro e devolver? Por quê? Então, existem... aquela história que a gente brinca sempre, né? Bateu o caminhão de melancia, as melancias estão todas no ar, a melhor coisa é sair de debaixo do caminhão de melancia, espera as melancias cair, vê se quais quebrou, quais estão boas, etc. Escolhe uma boa e leva para casa. O que acontece? Nós precisamos cortar o problema no máximo que eu puder, e o máximo que eu posso fazer é novembro, que é o último mês calendário antes do fechamento do ano. E o problema, que pelo que eu vejo, vai ter muita empresa vendendo ativo, fazendo operação de sales leaseback, de refinanciamento. Vão ter decisões empresariais sendo tomadas em 26, 27 e 28, só vendo o imposto contra os fundamentos do negócio. Aquele cara que vende uma indústria, financia o que é dele mesmo só para distribuir lucro a sócio para pagar a diferença. Olha a anomalia. Tem banco oferecendo empréstimos baseado na necessidade de distribuição de lucro para o cara poder distribuir. Ou seja, o cara vai pagar juro para um banco para poder distribuir um lucro que ele tem e que ele não tem o capital naquele momento porque ele está fazendo um investimento enorme. Isso é anti-econômico e isso vai gerar um impacto de talvez um percentual razoável do PIB brasileiro. Isso está errado. A gente vai ter um índice de investimento na economia para os anos de 26, 27 e 28, baixíssimo. Nós vamos ter um índice de investimento na economia brasileira nos próximos 3 anos. É de se esperar, não posso afirmar, mas é de se esperar. O valor que era para estar indo para os negócios tende a ir para o bolso do acionista. Tudo por causa de um valor de 10%. Porque esse 10%, gente, não é o 10% do ano. Isso tudo bem, passou, acontece. Às vezes a gente está falando de valores de 5 milhões, 10 milhões, passado, 50 milhões. Direito adquirido de anos milhões, anteriores. 600 milhões, que às vezes... Tem empresas que elas não têm a tradição de distribuir. Então, tem empresas que são conservadoras e elas têm... Eu tinha um cliente na área de plástico aqui, aqui, muito bem sucedido durante anos, que quando eles negociaram a empresa deles, eles tinham praticamente o valor igual a que estava sendo ofertado para eles para comprar 100% do capital da empresa, eles tinham e lucro acumulado em caixa, eles não distribuíam. Por quê? Eram 2 pessoas de mais idade, eles empresa rica, dono pobre. Dono pobre. Existe esse tipo de empresa. Agora você vai dizer, por que eu tenho que subordinar uma regra que eu cumpri direitinho até esse momento, por que eu tenho que subordinar isso a um desejo arrecadatório do fisco em mudar uma regra praticamente em relação ao passado? Isso não faz muito sentido.
Mas Wesley, não é? Mas esse conceito de... Vamos explorar isso aí, ó. Empresa rica, dono pobre. Isso dá mais capacidade da empresa. Não existe empresa inquebrável. Mas o índice de mortalidade melhor isso cai. Do que o contrário. Agora, o que a gente está fazendo? Olha aqui a esquizofrenia. Dono rico, empresa pobre, ok. Não tem problema. Agora, empresa rica... Dono pobre? Não. Não, contrário, né? Quando você tinha o dono rico, a empresa pobre, é aquela que tem risco de quebrar, não pagar fornecedor, não pagar folha, não pagar nada. Ok, esse vai se dar bem. Não é que vai se dar bem, ele não tem um impacto. Agora, quando é o contrário, o cara que seguiu a cartilha, deixou a empresa toda capitalizada, tudo certinho, capacidade de investimento, nova fábrica, nova planta, investir num time de inteligência artificial. Garantiu que a empresa teria uma... Branding, tudo marca, treinamento, tecnologia. Pagar melhor todo mundo. Esse aí, ele vai... Agora chegou o momento dele ser penalizado, ele vai ter que sangrar o caixa dele. Isso vai impactar até aumento de profissional em mercado de trabalho. Eu vejo até headhunter com dificuldade, porque os tickets de trazer boas pessoas vai ser impactado. Acho que a economia do mercado de trabalho como um todo, porque hoje eu preciso que donos de empresa tirem dinheiros, eu estou dizendo que até em 26, 27, 28, esses caras vão ter que descapitalizar os seus negócios sob o risco. Quando é o caso de 10 anos com lucros acumulados, tem que deixar tudo ele não pagar uma conta, às vezes é de 30 milhões, 40. Vamos pensar no pequeno, mas o cara mora num apartamento que não vale 1 milhão. E às vezes ele tem ali, porque ele ama o negócio dele, 10 milhões em lucro acumulado para tirar. Eu tô falando muito de salão de beleza, rede de academias de jiu-jitsu. Você tá precisando cortar o cabelo. Redes de academia de jiu-jitsu. Ou uma rede de açougue, uma churrascaria. Aí ele fala, poxa, mas se eu não tirar esse dinheiro do caixa da minha churrascaria até em 3 anos, eu vou ter que pagar para o governo mais do que a casa que eu moro. Eu já paguei dentro da regra. Que eu já paguei a qual eu superior à casa que eu moro. Então eu vou tirar dele, né? tira. Aí a churrascaria foi capenga. Aí o outro empresário abre uma na frente. Veja, aí, deixa eu lidar com um assunto que é muito mais filosófico do que esse. Veja bem, quando o Fernando Henrique lá atrás decidiu juntar a tributação toda na empresa e liberar a tributação pessoa física, ou pessoa jurídica, zerar a tributação sobre distribuição de lucro, o que ele fez foi, de certa forma, fazer o seguinte: olha, queira ou não queira, ao lucrar você já está penalizado pela totalidade do teu lucro. Sim. Depois eu não te cobro mais. Você tem essa situação como sendo uma situação que não tem escapatória. É ela ou não é? Então, duas coisas. Bom, eu não soneguei, não fiz nada, eu tenho lucro já distribuível. O que eu faço? Eu vou distribuir todo o lucro possível. Isso foi o que aconteceu no Brasil ao longo dos anos. O que aconteceu? Uma descapitalização das empresas pobres e donos ricos. Essa é uma tendência. Uhum. O que tende a acontecer daqui por diante? Imagina se a regra fosse cumprida direitinho, você começasse daqui por diante. Como deveria ser, né? É uma nova regra, tá bom. Mantém o 34%, só tira o local, só modifica o local onde vai ser a tributação. Beleza. Você abre para as empresas a possibilidade de arbitrar entre guardar mais dinheiro em caixa ou dar mais dinheiro para o acionista. Porque, veja bem, a gente às vezes está trabalhando com o conceito da churrascaria, do salão de beleza, etc. Tal, que a pessoa física precisa do dinheiro para comprar uma casa na praia, para comprar um barco, etc. Trocar de carro. Não, mas nós estamos falando de fluxos de capital muito mais interessantes, onde você tem milhões de acionistas que estão esperando que a sua Vale do Rio Doce, que a sua Petrobras, que a sua VEG, vai entregar dinheiro para ele. Então esse balanço é um balanço muito complexo. Então esse balanço não está medido ainda. O mercado, eu acho que ainda não se atentou para o efeito que vai haver na precificação do dividendo daqui para o futuro. Como o dividendo vai ser afetado, em tese ele de ponta a ponta, não vai ter afetação nenhuma, desde que a regra dos 34% máximo seja cumprida. Sim. Não vai haver afetação. Porém, o que vai acontecer na sociedade em termos de onde o dinheiro vai ser alocado é uma coisa que a gente ainda não sabe. Para algum lugar. No passado, o que a gente pode dizer foi que a tendência maior é que o que aconteceu? A indústria de fundos hoje em dia gerou de quê? Empresário pega o dinheiro, empresário distribui o dinheiro para a pessoa física, monta um fundo e investe de volta, empresta dinheiro para os... Pois é, isso foi uma tendência que aconteceu. Sim. O Brasil provocou isso. Isso foi bom por um lado e foi ruim por outro. Entendeu? Então, veja, na verdade é o seguinte, o Brasil faria melhor fazendo política
industrial com isso. Eu aumento o lucro sobre o dividendo e diminuo o lucro sobre a operação. A empresa faz o quê? Ela toma a decisão de capitalizar, manter capitalizada e gerar mais negócios. Exato. Isso funciona até determinado momento. Porém, o acionista, por outro lado, eu não tenho nada a ver com que a Petrobras precisa botar mais 2 plataformas. Eu investi na Petrobras para receber dividendo. Então, o que acontece? Você, do outro lado, você... Exatamente. Mas essa tensão é boa. E os governos do mundo inteiro trabalham com essa tensão entre a tributação do lucro e a tributação do dividendo para definir onde o governo quer que o dinheiro vá. Então, por exemplo, governos maduros, né? Singapura, Japão, Escandinávia de modo geral, o que eles fazem? Eles jogam com essa tributação de forma a que ele consiga o efeito de política monetária que seja interessante para maior capitalização, maior gasto com capex, etc. Tal. No Brasil nós ainda temos um efeito adicional que é um IVA, que vai ser um IVA dual de 29%, que não existe em nenhuma dessas economias, certo? Nós temos uma tributação escandinava e um benefício em IDH muito mais baixo. Então, não estou culpando nenhum governo especificamente. São uma sequência de governos que nos levaram a essa condição. Então, o que acontece nós não podemos deixar que uma sanha arrecadadora momentânea crie uma situação artificial que vai estourar na mão dos próximos governantes. Exato. Porque, esquece, os próximos governantes sempre vão ser mais daqui, outro mais de esquerda, mais de direita, mas sempre vai cair no colo de alguém. E esse alguém, ele vai estar trabalhando com o interesse da nação e às vezes não sabe como lidar com o interesse da nação vis-à-vis o Congresso que ele tem naquele momento, o Judiciário que ele tem naquele momento e a força que ele tem de aprovar essa ou aquela lei. Então, nesse momento que está se criando, primeiro uma tensão jurídica, pode chegar a isso. Vou te dizer outra tensão jurídica. O regramento novo da transição da reforma tributária. Não se deveria fazer, na minha humilde opinião, uma reforma tributária quando o país não tem superávit. Você precisaria fazer uma reforma tributária no momento em que você não precisasse arrecadar mais, porque você, ao contrário, você tem espaço para poder fazer uma acomodação do tributo ou no mesmo nível, no nível mais baixo. Ou seja, tem uma perda de arrecadação por 1, 2, 3 anos, visando a acomodação e ajuste e justiça tributária. Né? Todo mundo sabe que países com tributação mais baixa, mais seletiva, mais inteligente, eles têm uma tendência a ter uma flexibilidade maior no emprego, maior geração de empregos, e tem uma flexibilidade maior de alocação de capital, etc. É a questão dos Estados Unidos versus a Europa. Os Estados Unidos tributa muito pouco a renda, mas tributa muito poucos os empregos e tributa muito pouco o trabalho para o empregado, para o empresário. E a Europa, ela tributa muito todo mundo. Por quê? Porque a Europa tomou a decisão de criar um estado de bem-estar social que os Estados Unidos, de certa forma, ele lava as mãos. Com certeza, o healthcare no Brasil é melhor do que o healthcare nos Estados Unidos, é muito pior do que o healthcare na Europa. O problema é que nós estamos no meio do caminho, nós temos uma tributação europeia e um healthcare muito mais próximo dos Estados Unidos. Esse tipo de coisa, os nossos governantes precisavam atentar. Por quê? Porque nós fizemos uma reforma tributária que, queira ou não, foi enfiada goela abaixo de todo mundo em tempo recorde e que vai ter um período de transição grande, justamente porque nós não sabemos o que vai acontecer. 2026 está sendo chamado o ano da experimentação, do teste. Teste. Por quê? Por que eu tenho a necessidade do teste? Porque você não sabe, e claro, eu acho prudente, foi uma coisa muito prudente da legislação, que você tivesse um período de adequação que dá para ajustar aqui ou ali. Isso fora os grupos de interesse. Vocês sabem que em Brasília, os grupos de interesse, quanto mais você fala alto, quanto mais alto você vai na cadeia do lobby, menos você chora depois. E a gente analisando essa questão da tributação, eu vejo muito assim os receios, né? Porque você tem que tomar decisões, trazer assuntos, e agora imagine, você tem que trazer, e até o empresário, a gente conectando com a primeira... Eu gosto muito de conectar aqui no Macfin, onde está o dinheiro, e é bem esse assunto que a gente falou, gente, é onde está o dinheiro o tempo todo. Imagina só, tem um lucro para distribuir. 4 sócios são chamados agora, seguindo o conselho do Wesley Figueira, da VBR. Fala, poxa, tem tudo isso de lucro, daí vem aquilo. Onde está o dinheiro?
Aí se geram discussões, a gente pode ter agora a garantia, a gente quer que todas as famílias sejam abençoadas, todo mundo prospere, tudo dê certo para todo mundo. Amém. Mas, gente, já imaginou quanta briga vai ter entre sócio agora? Porque assim, gente, onde é que está o dinheiro? Você tem sócios que às vezes estão operando um negócio e não entendem conceitos de lucro, distribuição de lucro e o que é uma empresa ter o lucro e não ter o dinheiro depositado ali. Exato. E eu acho que isso é importante aqui para nossa audiência, Wesley, assim, que para um contador, para um auditor, para uma empresa maior, assim, até para grandes empresas também vão se deparar com isso. A pessoa chega em casa, conversa, olha, a gente tem um problema. A empresa tem um lucro lá de, uma média grande empresa, lá tem um lucro acumulado de 60 milhões para distribuir. Aí o sujeito chega e fala com a esposa fala, bom, então deve estar numa conta aplicada, distribui, uai. Então a gente recebe. Falei assim, mas a empresa não tem esse dinheiro agora. Mas onde está o dinheiro? Ela vai falar, onde está o dinheiro? Mas amor, onde é que está o dinheiro? Não tinha lucro, tinha. Por que não está numa conta? Está em contas a receber, está em estoques, uma parte está em dinheiro, outra parte está na fábrica. Como esse empresário começa a explicar? O dinheiro foi parar em vários lugares. Como que você explicaria isso dentro de casa? Como que a VBR orientaria os seus clientes de BPO, contabilidade, Pois há anos atrás... A orientar esse empresário até essas conversas. Anos atrás eu fui do conselho de um SA de capital fechado, em que havia esta mesma tensão entre sócios que queriam dinheiro e sócios que queriam manter o negócio, o dinheiro no negócio. Sim. E havia razões de parte a parte, boas razões. Dos dois lados? Dos dois lados. Um lado por uma questão de saúde, precisava de mais grana, saúde mesmo, coisa séria. Outro enxergava o negócio como tendo uma necessidade de expansão, fábricas novas, etc. As duas visões eram perfeitamente congruentes. O que não era congruente eram os humores, o fígado de ambas as partes. Mas o que acontece nessa história? Eu criei ali, na época, para um dos conselheiros, um demonstrativo de capacidade de distribuição de lucro. Eu parto do lucro líquido, mais o lucro acumulado, menos o CAPEX necessário. CAPEX é investimento em máquinas, equipamentos, prédio, etc. Carreta, menos o consumo de caixa, menos o consumo de capital de giro líquido e sobra um dinheiro. Por exemplo, tem empresa que tem mania de não aumentar capital. Não vou aumentar capital, então tem lá 100 mil de capital. Eu não vou aumentar capital porque eu tenho aqui um monte de lucro acumulado. Mas esse lucro acumulado não te serve para nada. Por quê? Porque você não tem ativo. Você já botou tudo. A menos que você vai vender suas máquinas, seus equipamentos. É uma burrice não aumentar capital. Aumenta o capital. Você acha que é uma oportunidade agora de empresas que têm aquele capital? Cresceram. Tem aquele capital social de quando fundou ali 10, 20 mil reais, botar ali 300 mil, 400 mil, 1 milhão. Por que é bom, cara? Inclusive para quem tem necessidade de radar para importação, né? Radar é o sistema da Receita. Custa para ele aumentar mais o capital? Não, é ruim o cara aumentar o capital de 20 mil para 1 milhão social? Não é. Ou quando o cara tem 10 milhões, aumentar para 200 milhões? Eu acho que existe um nível que é exatamente dado pelo o lucro do exercício, mais os lucros acumulados. Mas, pega lá 3, 4 exercícios, o consumo de capital que vai ter, a variação do capital circulante líquido, a diferença não faz menor, o valor que sobra não faz a menor diferença se você vai aumentar capital ou se você vai deixar em lucro líquido. Independentemente de uma coisa ou outra, você não vai ter o que fazer com isso. Até no limite daquilo que você já está. Por isso que o nome técnico é inversão de capital. A gente chama inversão de capital. Eu pego capital, jogo em ativo fixo. Esquece isso aí, você já não distribui mais. Por quê? Porque está na máquina. Mas você vai vender a máquina e entregar para o cara. Você pretende vender a máquina? Não vou ver. Se eu vender a máquina, eu não fabrico mais saquinho de pipoca. Então, ou você... A menos que você diga assim, não, eu vou passar a comprar o saquinho de pipoca de terceiros, vou vender o mesmo saquinho de pipoca, aí a minha máquina eu desimobilizo dela e vendo. Bom, tá tranquilo. Aí você teria que fazer uma redução de capital. Mas fora nesse caso específico, que é um caso muito técnico, muito específico, mas que pode acontecer, existe um limite claro para a imobilização do teu lucro acumulado, que você não consegue. Então, outra coisa que eu aconselho é destine para capital social uma parte do lucro acumulado que não pode ser jogado lá. Não deveria nem estar entrando na briga. O que o Wesley está colocando aqui? Gente, sobrou grana. Se você sabe que o teu negócio precisa de investimento da máquina, do caminhão, da loja... Destina para futuramente capital. Você está tendo uma dor
um receio, criando uma estratégia maluca, holding, não holding, sendo que o teu negócio já precisa daquilo, aquele dinheiro já deveria estar lá no teu contrato social para fazer investimento. Fora o fato de que nós estamos vivendo certamente uma incongruência jurídica nessa decisão do governo, que a gente ainda não sabe para onde vai. O que vai dar? Ou seja, eu vou mover céus e terra agora. Os próximos 10 anos podem ter impactos do que está acontecendo. Eu vou mover céus e terra agora. Vou criar hold, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daqui a pouco há uma decisão que diz... Reverte tudo. Eu fiz gastei um monte de dinheiro, paguei juro para banco. Fiz empréstimo para fazer empréstimo. Gastei fortuna de advogado, podia ter aumentado o capital social, investir. Adiantamento para futuramento de capital é destinação? É destinação. Destinar capital social um pedaço desse lucro. Eu vou aumentar o capital, eu não preciso nem aumentar agora, só preciso ter uma ata definindo esse troço. Eu vou lá, faço essa conta que eu falei. Lucro esse é um dos conselhos. Esse é um dos conselhos. Pega o lucro do conselho. Claro. Cada caso deve ser é um caso. Não é para todo mundo. Caso é um mas caso. Assim, liga para mim, pense em mim, não chore por mim. VBR Auditores aqui, BPO da melhor qualidade. Vamos lá. Parte desses lucros acumulados, não só no 25, dos exercícios anteriores, destinar também a capital social para poder comprar a tua máquina, abrir a segunda loja, mais balcão, trocar toda a fachada, iluminação. Lembre-se desse conceito. Tudo. Inversão de capital. Inversão de capital eu pego aquilo que seria capital, que seria lucro acumulado, transformo em capital. Por quê? Porque do lado de cá, do balanço do lado do ativo, isso já virou imobilizado. Perfeito. Já virou. Então, discussões que vão acontecer de uma nova fábrica que nem deveriam ter. Se você falou onde está o dinheiro, é isso aí. Um dos lugares é você definir onde está o dinheiro. Tem dinheiro? Tem. O dinheiro está aqui. Eu tenho 10 milhões de lucro acumulado, dos quais eu posso distribuir com segurança só 3. Eu tenho que ter tanto que tem que ficar no negócio, porque se eu não ficar no negócio eu quebro, eu vou ter que pegar dinheiro emprestado. Correto. Eu tenho tanto que eu vou ser obrigado a investir na fábrica nova, que ainda falta acabar. Destina para capital social. Eu tô prevendo crescer 10%, boa. Eu vou consumir capital em tanto. Por isso é que quando a gente faz um fluxo de caixa descontado, uma das variáveis do fluxo de caixa descontado é a variação do capital circulante líquido. Quanto mais o capital circulante líquido tem que aumentar, menos vale a empresa, porque aquele troço não é mais valor, não é mais fluxo de caixa. Eu fui obrigado a pegar capital circulante líquido. O que é capital circulante líquido? Ativo circulante, menos passivo circulante, e eu preciso devolver para a atividade, porque a atividade vai comer aquele capital. Por quê? Porque você vai sair de 10 de faturamento para 12, para 15, para 20. Sim, e depende disso. Gente, é aquela famosa frase, crescer custa. Tem gente que é vítima do próprio crescimento acelerado. Exemplo, Big Tech. Fintech. As startups, de um modo geral, elas são vítimas da armadilha do capital intensivo. Cresce rápido demais, porque o negócio tem substância. O que ela faz? Ela consome um caminhão de dinheiro. E a gente não sabe, quando você quer crescer rápido demais e você consome um caminhão de dinheiro, ali na frente você não sabe exatamente o que é dinheiro realmente necessário ou desnecessário para a manutenção da atividade a hora que o seu barquinho entra em cruzeiro ou que o seu aviãozinho entra em visão de cruzeiro. De qual é o tanto do dinheiro, do capital de giro intensivo do negócio é uma das artes que todo empreendedor tem que ter. Ele tem que dominar isso. E o avaliador, mais ainda, o avaliador tem obrigação de entender exatamente onde está o dinheiro. Então a gente tem o que você pode distribuir, a conta grande, o que você pode distribuir já, o que é capital, investimento em capital de giro para o negócio não quebrar. Isso. O que você pode, num outro pote, o que você pode distribuir ali na frente, que está ok, saudável entre 26, 27 e 28, e aquilo que você tem que entender, que tem que fazer inversão de capital para ir lá para o teu contrato social, para o teu balanço, para ir no capital social, que é a inversão de capital. Gente, é capital social da empresa. É o não mínimo se fala mais nisso. Se precisa reformar toda aquela planta, ou toda aquela loja, ou criar uma nova indústria, uma nova fábrica, terá que ser feito. Exatamente. Mas se eu distribuir isso tudo, mas esse se acho que não joga, né? Esse talvez, está dizendo assim, muita gente não entendendo isso quebra, e aí eles têm que procurar a VBR. Eu conheci um grupo empresarial aqui que ia muito bem. Um grupo de sócios brigou com outro. Um grupo de sócios ficava dizendo o seguinte: vou mandar distribuir tantos % de lucro porque eu preciso para comprar boi. O outro fez a mesma coisa, o caixa foi fazendo assim. O que você acha que aconteceu com os caras? A galinha dos ovos de ouro. Mataram a galinha dos ovos de ouro.
É natural. Fizeram um galeto e depois não tem mais ovo. Mas isso acontece não raras vezes. Por quê? Porque grupos, essa tensão entre os grupos, às vezes um grupo quer preservar, outro grupo quer distribuir. Isso é razoável. Às vezes os dois grupos querem preservar. Isso também é razoável, porque preserva o negócio. Agora, quando os dois grupos querem distribuir, foi pro saco. Perfeito. Teve uma determinada ação da área de tubos e conexões aí, que nos anos 80 a gente ganhou um monte de tubos de conexão, não, de telhas, também tubos de conexões, que havia briga societária e cada um queria tirar mais dinheiro do que o outro. Eu rolei de ganhar dinheiro, porque eu estava na bolsa, eu investia nessa ação, ganhei um monte de dinheiro com a distribuição de lucro desse cara. O que aconteceu com os caras? Ficaram anos em recuperação judicial. Por quê? Secaram o caixa da empresa indevidamente. Logo depois veio um problema superveniente do mercado que quebrou bastante do faturamento deles. O que aconteceu? Miséria. Wesley, isso é tão profundo que isso vai impactar até quem investe em bolsa, gente, né, Breno? Isso aqui, eu fico pensando, o cara é bom pagador de dividendo. Óbvio, a tendência é de muitos serem bons pagadores de dividendo. Só que a pessoa vai ter que ter essa visão, gente. Depois de 2027, 2028, ali essa ação, muitos papéis tendem a despencar, porque o cara sangrou tanto que o negócio ele não vai continuar crescendo, vai despencar. E o fundamento econômico, até de investidor em bolsa, de 29 em diante, pode ser que ele tenha todo um portfólio, que ele tem que trabalhar uma desalocação, ali, desalocar, fazer uma nova alocação visando aqueles que não distribuíram tudo e tão saudáveis. Assim, isso vai mudar muito o jogo, né? O regramento tributário no Brasil, ele interfere até nas políticas de distribuição de lucro, claro. Em qualquer lugar do mundo também. Mas veja bem, o mercado mais maduro do mundo, que é o mercado americano, a gente tem uma coisa meio na consciência, assim, quando você investe por fundamento em bolsa. Investe em fundamento significa eu vou lá e vou olhar o que é o balanço, o que é a empresa. Se a empresa não distribui... Gráfica, análise fundamentalista, que é bem visão do contador, né? Você olha balanço. Você vai lá, olha o balanço da empresa e diz, bom, se ele não distribuir lucro, eu não vou receber dinheiro agora nesse momento, porém, ele vai estar fortalecendo a posição de caixa da empresa, eu acabo ganhando na valorização do papel. Perfeito. Principalmente depois de 29, Perfeito. 30, 31. Perfeito. Então, essa relação existe. Então, por exemplo, tem empresas, por exemplo, como Coca-Cola, T-Mobile, empresas que estão há anos e anos e anos e anos no mercado e elas são pagadoras de dividendo, eles pagam dividendo. Mas eles são bons pagadores de dividendo porque existe uma pressão da sociedade, porque é muita veinha lá de Ohio e de Tennessee que vivem das açõezinhas que ela e o marido compraram da Coca-Cola e da T-Mobile, da AT&T durante anos, e hoje na aposentadoria dela ela vive daquele troço, não é brincadeira. Então existe uma pressão clara da sociedade. Claro. Americana. A ação nos Estados Unidos é plano de pensão, de previdência privada. Função social, distribuir lucro social, da economia americana. Seja através dos private pension plans, seja através de investimento direto. O americano, ele tem as ações como reserva de valor. Não é só o 401k, que é o formulário lá onde você faz o investimento, que você tem tipo a sua previdência social, não. Muitas empresas, pessoas vivem disso. Então esse balanço é um balanço que tem um aspecto de pressão externa e pressão interna. No Brasil é uma coisa esquisita, que às vezes a empresa não pagam dividendos, como é a maior parte dos bancos, pagam pouquíssimo dividendo, de um modo geral, mas em compensação você não vê uma valorização compatível. É uma coisa estranha. Alguns papéis são assim, não vou generalizar, porque tem bancos excelentes e tudo. Mas empresas, por exemplo, que pagam muito dividendo e você não vê o valor da ação murchar. Então, essa relação entre dividendo e preservação do capital, ela não é tão clara para mim, pelo menos, olhando o balanço, ela não é tão clara para mim nos Estados Unidos quanto não é tão clara no Brasil quanto é nos Estados Unidos. E a gente vê, a gente comentando aqui, né, Breno, como isso aí vai mudar a visão de novos empreendedores, a gente falando um pouco não só dessa questão da distribuição, mas assim, novos empreendedores, entrantes no mercado, eles vão ter que se acostumar com... isso vai impactar também a questão de, poxa, se eu lucrar mais de 600 mil reais, daí, e o que você recomendaria as pessoas não fazer? Por exemplo, inventar um monte de despesa na empresa,
confundir. Olha, o que você fala assim, os CPF, três conselhos que você fala, não faça isso, pague para o novo empreendedor, a partir de 25, pague o imposto a mais, mas não faça essas 3 maluquices. Quais são os 3 conselhos que você daria? Não, primeiro, agora, primeira coisa, não faça nada. Não faça nada. Como é que é? Não fique inativo. Essa é a primeira coisa que você não pode fazer. Não fique inativo. Pense. Estude o capital da sua empresa, a estrutura de capital. Perfeito. Terceiro, não pegue dinheiro para pagar dividendo. E segundo, não faça estruturas de holding, disso, daquilo, antes de você ter plena certeza daquilo que você quer para o longo prazo da sua empresa. Bom. Agora, eu queria dizer, posso dar uma boa notícia? Pode. Deve, né? Por favor, né? Não, mas ela é de uma outra natureza. O Brasil tem umas coisas interessantíssimas. Agora, por exemplo, o Brasil a CVM criou um negócio chamado CVM Fácil, que é uma maravilhosa forma de capitalização das empresas, através de empresas até 500 milhões, que elas vão poder ser listadas em bolsas e fazer um trabalho de capitalização junto ao mercado de uma forma muito mais simples e muito mais barata. CVM Fácil. CVM Fácil. O CVM Fácil tá, depois eu posso mandar para você o regramento. Facilita muito o processo de abertura de capital para empresas até 500 milhões de reais. A gente tem várias empresas que estão em consultas com a gente. Precisa de auditoria, precisa de governança, precisa de uma série de coisas, mas é extremamente mais barato, mais fácil fazer uma listagem. E depois que você passa de 500 milhões, você se capitaliza, passa de 500 milhões, aí sim você entra num mercado de maior governança, ainda mais e mais custo. Mas veja, é um processo, primeiro, mesmo que você não queira captar, o processo de aprendizado, de disciplina interna, que vai ser gerado pelo processo da CVM Fácil, genial. Eu parabenizo a CVM por essa iniciativa, porque realmente... Eles tinham algum objetivo em número de empresas que eles querem que abra capital? O nosso número de empresas de capital aberto no Brasil 400, é mínimo. Né? É mínimo. 300, 400. Enquanto você tem 10, 15 mil empresas de capital aberto nos Estados Unidos, sei lá, outros não sei quantos. A relação de empresas de capital aberto e empresas é baixíssima no Brasil. E existe tanta empresa boa que poderia se capitalizar sem ter que recorrer a dinheiro de terceiros, ou a se meter com venture capitals, às vezes são meio abutres. Coisas que eu conheço empresas que têm teses de negócio maravilhosas, que poderiam estar indo muito bem e que não vão bem porque não têm acesso a capital. E isso é uma coisa que o CVM Fácil vai poder ajudar bastante. São, por exemplo, coisas parecidas, por exemplo, nas bolsas do Canadá. As bolsas do Canadá são ótimas para isso. As bolsas do Canadá, principalmente para a área de mineração e área agro, eles estão acostumados com o nível de risco que a mineração implica. Então, eles têm um sistema de abertura de capital extremamente simplificado, extremamente mais barato, ágil, e que as empresas, por exemplo, que são da área de mineração do Brasil, que querem abrir capital, poderiam abrir capital no Canadá, que é uma bolsa madura, uma bolsa com liquidez, etc. Então, nós tivemos agora lá em Los Angeles e São Diego com os nossos colegas do Canadá, da Praxis no Canadá, que é a MNP, e eles falaram, Wesley, empresas no Brasil têm fantásticas condições de abrir capital aqui. Mas espera lá, ninguém vai querer abrir capital, a área de mineração é muito arriscada. Eles falaram assim, escuta, o canadense vive de mineração e de produtos da floresta. Nós estamos acostumados ao nível de risco. Perde-se em 99 e em 1 você ganha o suficiente para cobrir tudo. Aliás, os australianos são a mesma coisa. Amanhã a gente tem uma empresa de mineração aqui no Macfin Cash. Temos. E o que eu acho que a gente precisa fazer, Wesley? A gente precisa marcar uma nova conversa para falar do CVM Fácil e auditoria vis-a-vis. Não vou pedir um colega meu para falar, porque eu sou muito chato. Não manda outra pessoa. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Trazer, Wesley, você tá convidadíssimo, a gente está com discussão de projetos aí, principalmente trabalhar CVM Fácil, auditoria visa custo, redução de custo de capital para empresas. Porque, gente, pode parecer incongruente o que eu estou falando, mas uma empresa que tem uma boa contabilidade, bons controles internos, BPO, um bom conselheiro, a gente teve aqui vários conselheiros anteriores, reduz custo de capital. Wesley, a gente está caminhando para o final e eu queria abordar uma coisa que eu abordei aqui para eu ser justo. Em 2 episódios anteriores, a gente abordou muito a figura do conselheiro. A gente teve o Enio Kohler aqui, né? O Vitor Fabiano, que foi vice-presidente de várias empresas multinacionais americanas. E está se criando uma indústria de conselheiros. E agora,
por que o Wesley Figueira também, por que o Wesley Figueira pode ser um bom conselheiro, principalmente nesses momentos de turbulência. Eu queria trabalhar isso porque a gente tem fortalecido a figura do bom conselheiro. Né? E acho que tem até isso, a própria palavra de Deus fala, né? Sobre a multidão dos conselheiros, né? A sabedoria, e no livro de Provérbios, o livro milenar, né? Aliás, a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. Você que não lê a Bíblia, considere, até o Elon Musk, que acho que não se identifica como cristão, fala que ele ficou milionário também lendo a Bíblia. Tem falas dele sobre isso, né, Brando? Tem sim. Então, assim, qual a figura do Wesley Figueira como conselheiro agora nesses momentos de turbulência? Olha, como que seria você conselheiro de uma empresa? Assim, é muito importante para a gente saber a tua visão, já que os dois últimos convidados trouxeram muito na visão deles, né? Um bom conselho pede uma boa liderança e uma boa composição. Tem empresas, por exemplo, que enchem o seu conselho com gente da área de estratégia e comercial. E não colocam no seu conselho ninguém da área contábil, tributária e de avaliação. São visões diferentes. Você precisa... A palavra de Provérbios é uma multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros há sabedoria. A ideia é justamente que você não tenha um conselho cambeta, que a perna esquerda seja maior que a direita ou vice-versa. Você tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio advém de você ouvir pessoas que elas são muito arrojadas e outras que são mais conservadoras. Você contratar um conselheiro para dizer amém para a visão da diretoria da empresa ou dos sócios, não contrata, não precisa. Você tem que contratar conselheiros que sejam caras que estejam dispostos a fazer o papel de advogado do diabo. A trazer a verdade. Né? Tanto para excitar o ambiente para crescer, quanto para, em determinados momentos, fazer aquilo que nós estamos falando aqui em relação à distribuição de lucro. Não loqueie, não pire o cabeção e vá pegar dinheiro emprestado para distribuir lucro. Não faça isso, não faça aquilo. Calma, respira fundo. Respira, isso. Não pira, né? Ou aquela história assim, apareceu alguém aqui dizendo que vai economizar não sei quantos milhões de tributos para a gente, porque ele tem várias teses, etc. Tal. Calma, respira fundo, vamos estudar. Então você precisa ter no conselho pessoas que tenham várias características diferentes. E que você esteja disposto a ouvir aquele cara, é igual, porque tem o Lip e o Hard, lembra do desenho animado? Era o leão e a hiena. O leão, anime-se, Hard, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, etc. E a hiena ficava assim, dia, azar, nada vai dar certo. Gente, o carro tem, normalmente, freio, acelerador e embreagem. Hoje em dia, freio e acelerador. Você tem que ter os dois lados. Um conselho precisa ter esse mix. Então as pessoas elas tendem a contratar conselheiros com a sua visão. Se você é um cara arrojado, você vai contratar outros caras arrojados. E você você se sabota aqui na parte traseira do cérebro, não contratando alguém que seja e faça o papel do chato. Essa é a visão. Mas eu acho assim, eu vejo, Wesley, que um conselheiro de viés contábil, ele é um investimento. Porque não é nem só o chato, é você não ter uma estratégia, é você ter estratégias e ficar tomando pau de banco. E culpar o banco, o sistema financeiro, sendo que na verdade você coloca uma pedra na tua frente para você correr, quando estiver correndo, bater nela e tropeçar. E aí você fala que a culpa é do banco. A culpa também é do governo, mas também você não adotou estratégias e caminhos. Você não conhece mecanismos de economizar recursos que a gente tem aqui, a gente vem da casa de consultoria, às vezes a gente coloca para alguns empresários, poxa, você sabia que esse benefício é utilizado há 20 anos? Por mais de 4 ou 5 mil empresas por ano. Você sabia que várias empresas são listadas, outras grandes e vários menores? Você tem analisado seus concorrentes? Você tem notado como isso é feito? Muitas vezes não. Muitas vezes há um desconhecimento. E aí frentes até muito, às vezes arrojadas demais. Então nada presta. Também eu acho que um conselheiro de viés contábil, ele consegue trazer luz até para assuntos difíceis, para dizer, olha, eles não são tão difíceis, não precisa judicializar tudo, calma. Como que uma pessoa hoje acessaria o Wesley, por exemplo? Eu tenho que ser uma grande corporação listada, a VBR se nega a atender a média empresa, grande empresa. Como que a gente tem acesso à VBR hoje
estando no sul, no sudeste? Como que a gente tem acesso? O acesso é muito simples, www.vbrbrasil.com.br. Estamos nas redes sociais. Depois, se você quiser botar a gente coloca. Mas quem atende é pica-pau ou é só atendido por sócio lá? Não, de um modo geral, nós temos a tendência a querer que as pessoas sejam atendidas pelo melhor nível possível. Pelos sócios. Pelos sócios, de um modo geral. Eu, por exemplo, inclusive eu sirvo de conselheiro para empresas que não têm conselho. Os donos da empresa vêm. E eu tenho certeza que eu já salvei alguns milhões de reais de algumas empresas. Assim, olha, vieram uns caras aí e disseram que vão comprar a minha empresa, portanto, e não vão nem fazer due diligence. Aí você, macaco muito velho, fala assim, desculpa, não vai rolar. Se alguém quer comprar a sua empresa, vai pagar tanto e fazer due diligence, você fala o seguinte, então, por favor, deposita 10% disso numa conta escrow para mim aqui, e aí a gente depois discute. Não precisa nem fazer due diligence, mas faça isso. As pessoas correm. O que acontece? Existe muito. Não se iludam. O golpe não existe apenas para a veinha do Zap da pessoa física. Não. Ele existe para o CEO também, para o empresário também. Então a gente atua muitas vezes. Você precisa ter um cara que você sabe o seguinte: olha, na ausência de um conselho formal, eu tenho de quem lança a mão. Ah, você vai pagar uma grana pro cara? Vai. Vai, o meu tempo custa, eu vivo do meu tempo, mas você não vai ter a necessidade de ter necessariamente um conselho constituído para você ter conselheiros. Ou participe de organizações como o C12, como o IPO, organizações que vão te dar, de certa forma, uma capacidade de medir a sua opinião com mais gente, distribuir essa informação com mais gente. Ou tenha o seu grupo de conselheiros de confiança. Não ouça todo mundo, mas também não se negue a ouvir qualquer um. Inclusive, nas nossas andanças, eu não lembro o nome da empresa, nem vem o caso aqui. Eram empresas que todo o design de arquitetura do negócio era italiano, muito diferente, lugar lindíssimo. E nessas andanças, eu subindo com um sócio, daí com o café na mão, você estava descendo da reunião da sala do CEO, a gente se cumprimentou, falou, você aqui. Falei, não, aqui eu faço uma cadeira de conselho. Isso. E eu tava com o CEO. Falei, acho que ele vai receber a gente agora. Então, e acho que era um lugar lindíssimo, uma escada presa. Exatamente. Assim, não precisa falar do nome. Eu acho que esse encontro deve fazer uns 7 anos que mais, você aconteceu, 8 anos anteriores, 10 anos. E eu acho, gente, se você tem acesso a um presidente de auditoria, padrão América Latina, e vários sócios de auditoria, que pode sentar com você, CEO, tomar um café, esclarecer, carimba ou não carimba, trazer uma situação de conselho. Por que não, gente? Então, assim... Mas não exija a resposta na hora. Ele não é o IA, não é o ChatGPT. É IA. Não é a gente precisa parar, respirar, conversar internamente, chegar a uma conclusão para dar uma conclusão. Às vezes, o cara está querendo me enrolar, ele não sabe. Não sei, às vezes eu vou te dar uma resposta. Por exemplo, você acabou de me perguntar, eu dei alguns conselhos. Mas esses conselhos são válidos para todo mundo? Não existe one size fits all. Não existe isso. Cada pezinho é diferentinho, você tem que fazer um sapatinho. Wesley, tem uma outra dúvida aqui. Já aconteceu com você, nas tuas experiências de conselho, de quando o conselho está separado, pegar aqui o copo aqui do Brendo aqui para fazer. Quando o conselho está junto, ele não funciona tão bem quando os conselheiros estão separados na sala do CEO? Ou sempre é melhor ter todo mundo junto? Não, eu diria que se você tem um conselho formal, o melhor é a dinâmica é que você todos tenha... Todos juntos, todo mundo. Você vou te contar uma historinha. Tinha uma empresa de capital aberta, que eu era do Conselho Fiscal, eu era presidente do Conselho Fiscal, tinha mais 2 conselheiros, a gente estava lá, e lá atrás eu falei o seguinte, vamos colocar claramente para essa empresa que ela precisa de governança cibernética, porque corre o risco de dar zebra. A empresa de tecnologia. Isso. Um outro conselheiro, que inclusive é diretor do BNDES, ele falou assim, pois é verdade. A questão aqui nessa empresa não é se, é quando. O que aconteceu? Essa empresa depois saiu do mercado, fechou capital, etc. Tal, e depois, graças a Deus, depois de extinto o conselho, etc. Tal, aconteceu um fato que eu não vou nem mencionar, porque todo mundo vai saber quem é, um fato de extrema relevância com relação à quebra de roubo e quebra de padrão por engenharia social, que foi super rumoroso. E aí, engraçado que um deles reativou esse grupinho de WhatsApp que a gente tinha e falou o seguinte, lembra quando a gente falou isso? Pois é, não é que naquela época todo mundo falou assim, você gasta dinheiro à toa.
Então, às vezes, demora a se materializar um problema. E aquele conselheiro que é diretor do BNDES, um cara brilhante, ele virou e falou o seguinte: não é se, é quando. Algumas coisas, a gente, como conselheiro, a gente sabe o seguinte: olha, vai dar zebra, não é se, é quando. Então a gente não sabe melhor, a gente já viu a banda passar. Wesley, eu queria agradecer muito a tua vinda aqui. É uma satisfação. Vou deixar aqui a última pergunta com o Breno para a gente encerrar, Breno. Que você está ali ansioso ali para falar. Eu preciso mais água. Mais água. E enquanto... uma última pergunta, Breno. Eu acho que... Mas eu, da minha parte, queria agradecer muito. Eu acho que foi... agradeço. A gente vai elucidar. Com certeza vamos chamar mais vezes aqui. Foi um prazer ter Estamos bem pertinho. Então, uma distância enorme, né? E vamos a pergunta magna agora, aquela que encerra tudo e a maior pergunta. A minha pergunta é: quando que o Wesley volta para cá pra gente falar de novo? Eu volto a hora que vocês quiserem. Eu tô, de certa forma, depois de algum tempo, eu tô, de certa forma, passando boa parte das responsabilidades para os outros sócios. Legal. Os outros sócios estão fazendo um trabalho bastante bom. Nós temos uma sociedade que tem um mix muito bom de jovens e gente mais antiga. E eu agradeço a Deus, inclusive, por essa pluralidade na sociedade, moças, rapazes e pessoas de baixo também do nível gerencial que estão querendo e podendo ir a diretor, de diretor e a sócio, pessoas, um mix muito bacana, pessoas muito competentes, muito capazes, que têm tido assim uma excelente aceitação. O nosso grande desafio, como em toda sociedade de serviço, é fazer com que os nossos sócios sejam muito mais expostos, inclusive comercialmente. Mas eu estou à disposição, eu estou bem perto, eu estou mais para cuidar de neto do que para fazer valuation, mas eu estou ainda 150% na ativa. Desenvolvendo sócio? Desenvolvendo o negócio, bacana. Trabalhando para o Praxis. Bacana. Então que vem a próxima. Muito obrigado, Wesley. Obrigado pela participação. E, gente, esperamos você no próximo episódio.